Os jovens são o futuro da nação, mas a gente não precisa pensar só no futuro, a gente precisa pensar no que está acontecendo agora, o que o jovem vive agora. É muito importante a gente saber o que o jovem vive agora, como que é a realidade dele, e essa mudança toda que acontece durante a juventude para a sua fase adulta, ela é muito importante, então eu acho que ela tem que ser mais retratada, ela tem que ser mais falada, mais abordada no meio social, e eu acho que a única pessoa que pode correr atrás disso é o próprio jovem, entende? Ele tem que se impor e tem que estar se colocando. Eu falo por mim mesma, eu tenho essa dificuldade, você não é uma pessoa tímida, você chegar e você falar, olha, eu quero isso, eu acho isso, eu penso aquilo, é muito difícil, os adultos vão olhar pra você e falar, calma que você não sabe de nada da vida ainda. Eu não sei de nada da vida ainda, mas eu tô aqui, eu tô vivendo, eu tô nesse meio, então eu também tenho que ter o meu espaço de fala, e é isso que tu tem que conquistar. Com certeza a gente devia ter mais representantes jovens, acho que a juventude tem uma coisa muito importante que é o fôlego, né? A vontade de fazer aquela frase famosa que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Porque não adianta hoje em dia ficar reclamando, do Brasil, não sei o que, tá. O que você tá fazendo pela juventude de Jacareí? 1, 2, 3, poesia salva o mundo. Vocês falam que a caneta é mais leve que a pistola, né? Mas sabe qual é real? A caneta é a arma mais pesada que eu já manejei. Eu tô ligado que tem muitos esperando 38, mas eu tô armada só de versos, ok? Meu único alvo são folhas em branco. O mundo não muda com derramamento de sangue. Sim, a minha arte é oposição. Com calma em meio ao caos faremos revolução. Enquanto os tolos usarem balas, os sábios suas flores lançarão. Escolhi denunciar o que a ignorância cala. A caneta dispara ideia, o caderno aloja o verso e eu grito sem medo, bem alto. São as informações que eu trafico que fecharam a minha vala. 1, 2, 3, poesia salva o mundo. Eu sou a Bruna Souza, tenho 18 anos, faço parte do coletivo Palmares, do coletivo Nandi e sou fotógrafa. Meu nome é Gabriel Belém, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Direito e trabalho com Direito Administrativo no escritório em São Paulo. Eu sou Ludmilla, eu tenho 18 anos e eu sou poeta de slam. Tudo começou em 2016, com o coletivo Nandi, né? Eu era muito nova ainda, eu tinha 15 anos, mas isso não me limitava de atuar ativamente na sociedade, principalmente com a vertente do feminismo, né, como eu era uma garota e tal. E a gente começou pelos fanzines, que é um material que a gente usa até hoje nos coletivos. Do Nandi nasceu a Batalha dos Trilhos, no mesmo ano, em 2016, na qual comecei a atuar como fotógrafa, sem curso nenhum, na independência mesmo, também que foi algo que não me limitou de me profissionalizar. E em 2018 já nasceu o Palmares, que foi a consequência de toda essa vivência, de toda essa formação desde 2016. Eu comecei a brincar com política aqui em Jacareí, mexer com política quando eu tinha uns 15 anos, lá para os idos de 2015, quando teve a reorganização do ensino médio no estado de São Paulo. Não sei se vocês lembram que o Alckmin queria organizar de forma diferente as escolas, os alunos do ensino médio em um lugar só, os alunos do ensino fundamental em outro. E aí alguns jovens da cidade se movimentaram para questionar isso e levar o debate um pouco mais além, assim, para aprofundar um pouco mais o debate. A gente fez algumas mobilizações na Barão, no centro da cidade, e depois disso esse grupo de jovens acabou se mobilizando para outras coisas. E daí surgiu o Renova, que foi a primeira iniciativa que a gente teve aqui na cidade. Foi um coletivo que já chegou a ter mais de 40 pessoas ativas e que trabalhava um pouco com esse braço da política, né, da mobilização política da juventude, de conscientizar a juventude sobre política e sobre como é importante você estar em contato com a política mais próxima da cidade. E, por outro lado, tem um braço também de ativismo social, que era para ajudar o pessoal mais carente, trabalhar com moradores de ruas, crianças marginalizadas e por aí vai. Meu primeiro contato com o slam foi quando eu tinha 15 anos de idade. Eu assistia na internet, eu via muitos vídeos de slam na internet, e aí quando eu soube que tinha um slam na cidade, eu fiquei com muita curiosidade para conhecer. Então, meu primeiro contato pessoalmente foi no slam dos Trilhos. Aí, eu tô tentando entender porque tá certo. Eu quero falar e agora até os machistas vão ouvir meu verso. Sou mulher, preta, escritora, assim. Vocês acharam que o período da senzala seria eterno, né? Gravata não é respeito. Então não precisa aturar esses machistas que não aguentam nem um papo reto. Pode vir, tenta me oprimir. Eu vou estar parada bem aqui. Porque se for pra lutar que nem mulher, que seja ela Joana Dark. Mas sobre desistir, jamais. Esse é o meu direito. Não vai ser com gênero que eu vou conquistar
respeito. Eu acho que primeiro a juventude tinha que se reconhecer como um dos papéis mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Porque a consequência de tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente tem hoje é o resultado de uma juventude de antes, sabe? E como que essa juventude foi educada pra gente parar onde a gente tá agora? Então, eu acredito que a juventude daqui, que reconhece isso, que tem consciência de várias questões, reproduzir em casa, na escola. Tipo, você não precisa fazer uma roda de conversa. Conversa com seus vizinhos, sabe? Fala com a sua prima. Internet também, a gente sabe que é uma ferramenta muito importante. Então, eu acredito que seja isso. É quem sabe repassar da sua forma e na verdade. E lembrando que a gente é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Que a gente tem direito à educação, à saúde, à cultura, e é a partir disso que vai trazer os resultados dessa cidade. Como que Jacareí vai estar com alguns anos, de acordo com a prioridade que o governo tem com a juventude daqui, vai estar da hora? Eu acho que é bem fraca ainda, né? Eu acho que é uma mobilização política na juventude em Jacareí. Deixa a desejar, mas deixa a desejar acho que no Brasil inteiro, não é uma questão pontual aqui de Jacareí. Acho que em Jacareí, pontualmente, tem dois fatores, aliás, não são só dois fatores, né? Acho que tem inúmeros fatores, precisaria de um estudo mais sério para conseguir entender isso profundamente e com precisão, mas eu acho que tem dois fatores que são principais, que no final são manifestações de uma mesma coisa. A primeira é a falta de uma cultura de debate acadêmico aqui na cidade. A gente não tem faculdades, universidades aqui na cidade que se propõem a promover o debate. A gente tem boas faculdades, eu estava vendo outro dia que o curso de Direito em Anhanguera é muito bom, muito bem avaliado pelo MEC, mas eu acho que eles ainda não têm, a faculdade, a universidade em si ainda não tem essa cultura de propor o debate, de trazer pessoas para discutir, para, enfim, estimular, para ter um espaço de reflexão. O outro fator é que a cidade, comparada, por exemplo, com São José dos Campos ou com São Paulo, que é uma grande metrópole, ainda é pobre no sentido de que as pessoas não têm tanto dinheiro, não têm postos de trabalho que remunerem tão bem. Então a gente não consegue criar escolas de ponta, como, por exemplo, no São Paulo tem o Mobile, o Santa Cruz, enfim, a Avenues, que acabam sendo espaços de reflexão também. E essas duas coisas se unem nesse sentido de ser um espaço de reflexão. Eu acho que a cultura e a arte em Jacareí, no geral, ela é muito pouco valorizada, porque a gente tem muitos artistas incríveis dentro da cidade, mas a população em si não dá um valor muito grande para tudo que tem aqui dentro, para todos os eventos culturais que a gente tem aqui. Eu acho que poderia ter uma valorização maior pela parte da população. E os jovens, eu acho que agora eles estão começando a se inserir nesse meio. Eu falo por mim mesma, por não ser uma pessoa que participava tanto dos eventos culturais da cidade, nem dava tanto valor para tudo que tinha aqui, sejam eventos culturais ou cursos mesmo. Por uma questão estrutural e estratégica, politicamente, por várias questões de força mesmo, é pequeno, assim. Eu acredito que eu conheço ativamente é o Palmares, que ainda faz por cima de todas as dificuldades, mas a gente nem culpabiliza a juventude, porque é algo estrutural. Eles são levados a não ter conhecimento, a não saber da sua verdade, porque sabendo isso, eles criam força e começam a questionar. E isso meio que é um problema pro sistema, por mais que não pareça, mas é. Existem mais políticas agora do que tinham, sei lá, uns 10 anos atrás. Quando eu era mais nova, meus irmãos eram adolescentes, assim, que eu lembro, assim, não eram tantas políticas públicas quanto tem hoje. O acesso que eles tinham a ter um lugar para eles poderem se divertir, mas mesmo assim agregar um pouco a vida deles, era muito menor do que a gente tem hoje. Só que eu acho que poderia aumentar, sabe? Poderia expandir, a gente poderia ter mais espaços, mais acessos, e não só, tipo, por exemplo, uma oportunidade da gente adquirir coisas, mas a gente também se colocar naquele espaço, sabe? Da gente expor aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente sabe fazer, entende? Tipo, a gente ter um espaço, uma visibilidade maior. Porque até os movimentos da juventude que tem na cidade são passageiros, assim. Talvez pela prioridade também das pessoas que criaram. É muito questão de prioridade e sobrevivência. Tipo, os coletivos existem por questão de sobrevivência. Palmares existe porque tem jovem morrendo. O jovem preto precisa saber da sua história para
se fortificar constitucionalmente também, entende? Então, eu acho que vem bem dessa questão de sobrevivência mesmo. Por que você está criando isso? Por que você está fazendo isso? Pra quem? E pra quê, sabe? Sim, eu acho que falta o espaço mesmo para você discutir. Talvez as instituições, falando de forma geral, não só como instituições políticas, mas a escola, a família, estimulasse mais esse debate, estimulasse mais a reflexão mesmo, você parar para pensar sobre política, pensar o que te aflige, pensar o que pode melhorar. Acho que as pessoas pensariam mais política, discutiriam mais política, fariam mais política. Nesses eventos, geralmente, nesses lugares que a gente senta para conversar entre jovens, uma das coisas que a gente mais fala é da educação, é da política, de como as coisas estão agora pra gente. E aí que a gente para e vê que, nossa, a gente tem muita coisa em comum. Mesmo que sejam estilos diferentes e gostos diferentes, a gente tem muita coisa em comum. A nossa idade é próxima, a nossa realidade é parecida. E aí acho que é isso, essa troca de informação, esse momento em que você vai estar trocando informação, você vai aprender um pouquinho sobre o mundo do outro, e o outro vai aprender um pouquinho sobre você, dá essa abertura para que todos falem e todos coloquem aquilo que gostam, possam expor um pouquinho de si. Isso vai gerar no jovem essa vontade, esse anseio por, entendeu, estar se expondo e para estar tendo em contato com outros. Eu acho que a falta de confiança, primeiro, do poder público com a juventude, em questões de políticas públicas. Eu acho que a falta de confiança socialmente mesmo, que é algo que foi estruturado mesmo na juventude, desde de criança, dos pais não acreditar, várias questões. E a juventude, ela é uma fase na qual tem que mais ter apoio, porque é dali que sai a consequência da sociedade que vai se formar, entendeu? Então, porém, mano, eu acho que é uma questão muito cultural também, sabe? De não acreditar na juventude. Eu acho que são várias coisas que tornam isso importante. Para citar algumas, primeiro que o jovem é o futuro, né? Não tem futuro sem imaginar um jovem como adulto, então você precisa formar esses adultos, você precisa de adultos preparados, nada forma melhor do que a experiência. Acho que se envolver com política desde o início, e se envolver com política não é trabalhar com política, assim, não é a ideia. Se envolver com política é se envolver com as demandas da sua cidade, da sua comunidade, tá em contato com o que você precisa, sabe? Em última análise, a comunidade, a cidade é uma manifestação social também, né? Igual a família. Você precisa da sua família para você existir de certa forma, você precisa da sua comunidade para existir de certa forma também. No caso de Jacareí, eu vejo que é isso. Tipo, a galera não acredita em si por muitas questões estruturais, culturais e históricas. E aí nisso faz você não acreditar que você tem direito, faz você acreditar que você não tem amor, que não tem mudança e fica nesse ciclo vicioso. Tipo, juventude, a gente tá num processo ainda biológico de se formar. Então tinha que ter o dobro de base, sabe? Um jovem periférico, por exemplo, ele nunca vai ter um contato com a arte, ou nunca vai ter um contato com a própria educação tão forte quanto o jovem que ele vive numa área mais central. Porque aqui a gente tem acesso a muita coisa, mas se você está numa periferia, a sua realidade ela é muito diferente. E aí, através da arte, você vê outras realidades e ela te expande muito os seus horizontes. Então, quando começaram a ter polos de arte, né, dentro da cidade, eles começaram a fazer os jovens pensarem fora daquele lugar que eles vivem. Tipo assim, a vida não é só esse bairro, a vida não é só as realidades que tem aqui ou as profissões que eu posso ter aqui. A vida é muito mais do que isso. Tipo, tem um mundo inteiro que eu posso conhecer, tem um mundo inteiro onde eu posso trabalhar, tem um mundo inteiro de possibilidades. Então ele abre muito a sua mente para saber e para te trazer o conhecimento daquilo que você pode se transformar. Se vê como sociedade civil também. Eu faço parte disso. Eu posso opinar sobre isso. Entendeu? Minha mãe paga imposto. Eu quero saber sobre isso. Eu acho que a nossa ocupação dos espaços, ela ensina a gente a amar a nossa cidade, ensina a amar o lugar que a gente está inserido, porque a gente acaba querendo ou não conquistando o nosso lugar, sabe? Você não ama um lugar que você não se sente bem nele. Sim. E eu acho que o jovem tem muito pouco espaço, né? Tipo, se um jovem quer sair e quer fazer alguma coisa, é muito difícil ele achar um lugar em que ele vai se divertir e, sabe, ser um ambiente tranquilo. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem a ocupação de espaço, que nem o Pátio dos Trilhos, e através da Batalha dos Trilhos a gente acabou até começar a frequentar a própria biblioteca, fazendo alguns eventos lá. Eu acho que a gente tendo esses espaços dentro da cidade, a gente começa a perceber que esse lugar é nosso. Então a gente começa, a cidade é minha, então eu preciso cuidar dela, esse é o lugar que eu amo, esse é o lugar que eu nasci, isso gera um amor pelo lugar que você tá.
e você se sente confortável, se sente muito confiante. Então, ter esses espaços de fácil acesso pra gente o tempo todo disponível ali é uma coisa que muda, assim, a visão que a gente tem do lugar que a gente tá e até mesmo, assim, o jeito que a gente interage com a cidade, porque a gente passa a cuidar mais, a gente passa a querer conhecer um pouquinho mais e querer fazer com que a cidade melhore. Entendeu? Você começa a se inserir dentro daquele ambiente como um cidadão quando você tem o seu próprio espaço ali dentro. Cada um tem o seu espaço e a integração deles todos gera uma harmonia muito boa. Porque assim, a juventude tá morrendo, entendeu? E se a gente não tiver ninguém como nós reproduzindo que a juventude tá morrendo, reproduzindo as formas que elas morrem todos os dias, a gente vai morrer cada vez mais. Assim, isso é triste, até pensando na questão do recorte, porque essa falta de atenção hoje, com toda a consequência do racismo no Brasil, resulta que a cada 23 minutos morre um jovem negro na favela. Resulta que ano passado morreu 9 crianças pretas no Rio de Janeiro, entendeu? Então, jovem preto que tem consciência do mínimo de lei ou do que pode ou não pode, ou se não tem, procura, porque a lei, toda essa galera aí que tá em cima, eles existem para trabalhar pra gente, para trabalhar pro progresso da nossa sociedade, pro progresso da nossa cidade. Então, é nosso direito sim, sabe? Cobrar, questionar. Eu acho que a juventude, ela tem isso de mover as coisas adiante, sabe? Ser meio que uma força motriz, a questionar. As grandes revoluções começam com a juventude, as grandes mobilizações começam com a juventude. Acho que a juventude tem esse papel importante. E, no final, eu acho que a juventude também é uma fase da vida que é muito propícia para você se envolver com essas coisas. Depois você começa a trabalhar, você começa a ter outras preocupações, a vida começa a funilar, né? Você tem sua família, seu trabalho. Na juventude você tem tempo, você tem disposição para se mobilizar, para se engajar, e isso é uma coisa que você vai carregar para a vida inteira. Então, os jovens precisam sim tomar a frente das coisas, sabe? Tomar a frente das políticas públicas e falar, olha, a gente quer isso, a gente quer aquilo, sabe? Se colocar mesmo dentro da cidade e fazerem parte disso, porque a cidade é nossa, entende? Então, a cidade é nossa não só para responsabilidades, mas também para o lazer e tudo mais, mas a gente que tem que cuidar, sabe? É um lugar nosso, a cidade é nossa, então precisa estar os jovens conquistando o espaço deles e mostrando aquilo que eles sabem, sabe agregar conhecimento também. Eu acredito que é de extrema importância a juventude reconhecer isso. Tipo assim, vocês têm um papel super importante na cidade, procurem saber sobre isso das maneiras que vocês podem, sabe? Tipo, acreditar mesmo, eu faço parte disso, isso é meu também, eu construí isso junto, tipo, sem eu, isso aqui não vai rolar, entendeu? Acho que seria muito interessante que a gente criasse lideranças jovens aí para esses próximos anos que estão vindo. Eu vejo muita mobilização entre a juventude, eu estava vendo um grupo de mobilização de jovens negros muito legal, assim, é um negócio que na minha época eu não conseguia nem imaginar. Eu lembro que no Carlos Porto sempre teve muitos jovens negros e tal, era uma realidade bem heterogênea, né? Não era homogênea, até por ser uma escola pública, mas não tinha essas preocupações. Não lembro da gente questionar sobre questões raciais e de como isso era importante. E agora eu tava vendo no Facebook, tem grupo de mobilização de jovens negros que se encontram no Ralph, sabe, tipo, quinzenalmente, isso é sensacional. Mas geralmente liderados por pessoas mais velhas, não tem jovens em posições de liderança. Eu acho que isso é importante também, a gente criar quadros que saibam liderar antes de ser liderado, sabe? Se o jovem quer alguma coisa, a gente quer conquistar alguma coisa, a gente precisa falar, a gente precisa expor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. E isso que vai transformar as coisas ao redor, né? A gente tem muito pensamento de eu quero as coisas, mas a gente cruza os braços e espera as coisas acontecerem. E nunca é assim. Então, eu acho que é isso que precisa. A gente precisa começar a agir, se mobilizar para ver as coisas mudando. É isso.